Irmãos, nós temos que imitar a Cristo Jesus. Temos que praticar a vontade do Senhor. Nós temos que viver de forma que o nome de Deus seja honrado e seja glorificado nas nossas ações. Sejam imitadores de Deus. Ô bênção! Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Leremos do versículo 1 até o versículo 6. Ouça com atenção o que diz a palavra. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém, queridos? Irmãos, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, o ano 61 depois de Cristo. Mais uma vez perseguido, mais uma vez pagando o preço por servir a Cristo, por fazer a obra do Senhor. Mas o seu coração estava cheio do Espírito, a sua vida estava transbordante do Espírito, e mesmo preso, ele tem prazer em passar à igreja que estava em Éfeso orientações para que ela pudesse andar no caminho do Todo-Poderoso, para que ela pudesse ser santa, para que eles pudessem imitar o nosso Senhor. É interessante, amados, que a nossa vida, ela precisa assemelhar-se em todos os aspectos a estas orientações. Nós precisamos imitar a Deus, precisamos imitar a vontade de Cristo, fazermos a vontade dele na nossa vida. Nós vamos orar? Deus de amor, nós queremos clamar que Teu Espírito venha falar conosco nessa noite, trazendo-nos a revelação da palavra, Senhor. Orienta-nos para que possamos entender aquilo que Tu queres, e que cada palavra aqui proferida, que seja, Senhor, como uma semente plantada no nosso coração, que possa germinar e abençoando-nos para que possamos ainda mais aproximarmos de Ti, ó Cristo, e vivermos a Tua vontade. Ó Espírito, fala conosco, este é o meu clamor em nome de Jesus, amém, Senhor. Amados, há uma necessidade urgente na nossa vida, a necessidade de imitarmos a Cristo. Todas as nossas ações, elas precisam ter um foco: honrar e glorificar o Mestre. Nós estamos sobre a face da terra para exaltar o Criador, estamos aqui para exaltar o Todo-Poderoso. O Senhor nos criou para que possamos adorá-lo, possamos louvá-lo, possamos honrá-lo com todas as forças do nosso ser. Só que vivemos dias extremamente complicados, dias difíceis. Meu Deus, como está difícil! São dias marcados pela desgraça, crises de princípios, perda de valores, quebra de paradigmas, de padrões que são necessários para que possamos ter uma vida segundo Cristo Jesus. Nós temos observado, irmãos, que os dias são de desconstrução. Tudo está sendo desconstruído. Mas isso, irmãos, não é a ação de Deus, é a ação do inimigo de nossas almas, e é preciso um cuidado muito grande para que nós não nos envolvemos com esta situação. Afinal de contas, irmãos, nós temos uma mídia que é usada pelo inimigo. E o inimigo não tem prazer e não deseja de forma alguma que a tua vida seja edificada, que você seja sarado, que tu sejas curado, que a tua alma seja totalmente restaurada para honrar e glorificar o Criador. O diabo não quer isso de cada um de nós. Mas o que temos visto, irmãos, é que existe um relativismo muito grande, onde tudo é relativo. O pecado deixou de ser pecado e tornou-se relativo. Mas é muito comum algumas pessoas acharem que determinadas ações já não são pecado.
Falar algumas coisas não é pecado. Agir de determinada forma já não é pecado. É o tempo do relativismo. É o tempo em que as coisas já estão sendo relativadas. A verdade absoluta, esta está aposentada, literalmente aposentada. O servo de Deus, infelizmente, já não olha para a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia já não é colocada como regra de fé e prática. Nós lemos a respeito da condenação do Senhor e nós concluímos que não se aplica mais à nossa vida. Irmãos, nós temos que imitar a Cristo Jesus. Temos que praticar a vontade do Senhor. Nós temos que viver de forma que o nome de Deus seja honrado e seja glorificado nas nossas ações. Será que o Senhor está sendo honrado nas nossas ações? Será que Deus recebe a honra e a glória por tudo quanto fazemos? Tem que ser para o Senhor, irmãos. Nós somos de Cristo. E lembre-se, Jesus está voltando e há de levar os fiéis. Jesus há de levar os fiéis, porque Ele é o Salvador. Mas para que nós sejamos salvos, temos que viver a sua verdade, estarmos dentro da sua realidade. E o nosso modelo, irmãos, o modelo ideal, devemos copiá-lo no nosso dia a dia, é Cristo Jesus. Se nós copiarmos a Cristo, se nós o termos como modelo, como Senhor, certamente teremos uma vida vitoriosa, uma vida de poder, uma vida cheia do Espírito. O mover do Senhor será uma realidade. Nós não sentiremos o vazio que é comum à vida daqueles que vivem no relativismo, aqueles que não querem saber de fato do Senhor. E quando nós observamos esse texto, Efésios capítulo 5, vemos que o apóstolo Paulo estava preso ali em Roma, mas mesmo assim, ele não abriu mão de Deus, e ele ensinou à igreja de Éfeso como deveriam portar-se para que a comunhão fosse real, para que a comunhão fosse realidade, a comunhão com Deus. E ele aponta para o Todo-Poderoso, aponta para o Senhor. E nessa noite nós queremos trazer à igreja essa realidade. Uma realidade que foi exposta há 2000 anos atrás, há praticamente 2000 anos atrás, mas é uma realidade viva, porque o Espírito Santo de Deus fala hoje ao nosso coração, se assim desejarmos ouvir. Amém? Se assim desejarmos ouvir. E no versículo 1 de Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eis a orientação do apóstolo, irmãos. Sejam imitadores de Deus. Nós já paramos para pensar em que significa imitar? Qual o significado de imitar? Irmãos, imitar é copiar alguma coisa. E fazermos isso com perfeição. Quando você copia algo com perfeição, você está imitando, e é esta a orientação do apóstolo para a nossa vida, que nós possamos copiar os princípios de Deus para o nosso coração. Não que vamos copiar as ações do Eterno, aquilo que Ele faz ou deixa de fazer, não é nesse aspecto, mas copiar para o nosso coração as qualidades do Senhor. As orientações de Deus, é trazermos para dentro de nós, amados, as verdades inquestionáveis do Todo-Poderoso e as colocarmos em prática no nosso dia a dia. Isto sim é imitar o Todo-Poderoso, e é esta orientação que o apóstolo nos passa, e é esta verdade que nós precisamos desenvolver no dia a dia. Na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje diz: vocês são filhos queridos de Deus. Nós somos filhos queridos, amados, nós somos filhos do Todo-Poderoso, e o bom filho é aquele que obedece ao seu pai. Esse é querido pelo Pai, esse é abençoado pelo Pai. Assim deve ser a nossa vida em todos os aspectos. Que nós possamos observar, conhecermos qual é a vontade, quais são as qualidades, aquilo que Deus quer para a nossa vida, e que possamos no nosso dia a dia, trabalhando, dentro de casa, no meio da sociedade, praticarmos para que o nome santo do Eterno seja honrado e seja glorificado. Amém? No versículo 2,
e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A recomendação é viver em amor. Viver em amor, irmãos, é sermos dominados, totalmente dominados pelo amor do Senhor, pelo amor do Todo-Poderoso, entendendo que devo amar ao Criador da mesma forma que Cristo me amou. É assim, queridos. É necessário uma reciprocidade. O Senhor nos amou com tamanha intensidade a ponto de nos dar Cristo Jesus, de enviar Cristo Jesus como homem. Nós precisamos amar o Senhor com tamanha intensidade a ponto de mortificar a nossa carne, para que nosso espírito, a exemplo de Cristo, possa honrar e glorificar o Todo-Poderoso. Essa é a verdade do Senhor, amados, para nossas vidas. Eu tenho que oferecer a minha vida como oferta, como sacrifício de aroma agradável a Deus. O apóstolo Paulo vai no Antigo Testamento, nos tempos em que o cordeiro, a ovelha, era sacrificada. A ovelha era sacrificada, era queimada e subia um cheiro agradável que tomava todo o templo, e aquele cheiro agradável subia às narinas do Senhor. Hoje, como sacrifício que nós somos, ovelhas que entregaram a vida no altar, a nossa vida, as nossas ações, atitudes, falar, aquilo que vemos, pensamos, todo o conjunto da obra da nossa vida, é necessário que tenha um aroma agradável às narinas do Senhor. Nós não podemos ter mau cheiro. Não. O aroma que o nosso ser exala é necessário que seja agradável ao Criador. Em outras palavras, não mais vivemos no pecado, já que somos ovelhas que se entregaram em oferta como sacrifício de aroma agradável a Deus. Já não mais vivemos no pecado, o pecado cheira mal, mas vivemos na santidade, naquilo que agrada o Todo-Poderoso, amados. É assim que vamos imitar a Cristo, é assim que vamos agradar ao nosso Senhor. Que nós possamos entender essa verdade e oferecermos-nos por completos, totalmente, sem reservas. Nós temos que nos oferecer ao Senhor sem reservas, totalmente ao Todo-Poderoso, e Ele certamente terá prazer, terá alegria na nossa vida. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vós, como convém a santos. Esse versículo, irmãos, ele é mais comum na vida da igreja do que parece, por incrível que pareça. Este é um versículo que mostra uma realidade dos nossos dias, uma realidade terrível. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. Veja como é sério essa questão. É extremamente sério, irmãos. Muitas vezes nós não temos visto com seriedade devida essa questão da imoralidade sexual, dessas questões que o Senhor de forma clara condena. É necessário um cuidado, porque isto destrói a nossa comunhão real com o Todo-Poderoso. Toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. O Senhor, irmãos, Ele exclui toda a possibilidade da imoralidade no meio da igreja. Como eu disse antes, amados, infelizmente os nossos dias são bastante propícios a esta realidade. Bastante propícios. Quando nós olhamos as redes sociais, quando olhamos a internet, os sites, os filmes, as novelas, quando nós observamos tudo isso, há um peso da imoralidade muito grande. O peso da imoralidade é muito grande, queridos. Só que nós somos pessoas que imitam a Cristo, e o nosso prazer não está
naquilo que desagrada o Criador. E toda sorte de imoralidade, de indecência, cobiça, tudo isso não pode, queridos, nem mesmo ser assunto das nossas conversas. Olha que coisa interessante. O Senhor condena até mesmo as brincadeiras de duplo sentido, muitas vezes brincadeiras de cunho imorais. É muito comum isto. Quem trabalha com muitos homens, até mesmo as mulheres que trabalham com muitas mulheres, meu Deus, como isto é comum. Não é verdade? Uma roda de pessoas sentada. Olha, raramente não sai indecência, raramente não sai palavrões, raramente não sai imoralidade. Mas, por incrível que pareça, as mulheres também. Um grupo de mulheres, os temas são semelhantes. Mas o Senhor não quer, queridos, que o seu povo se contamine com esta prática. Eis o porquê que é necessário estarmos vigiando, sempre atentos, para não abrirmos de forma alguma brechas na nossa vida que há de romper a nossa comunhão com o Criador. Isto é extremamente sério. Amados, não vamos dar lugar ao diabo. O diabo não pode encontrar de forma alguma espaço na nossa vida, porque ele vai destruir a tua existência, ele vai acabar com você. Fique atento. Ainda no versículo 4. Não use linguagem grosseira, não diga coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Oh, glórias! A nossa boca, ela precisa ser uma fonte que jorra água doce. Fonte de águas doce. Tudo quanto falarmos, é necessário que seja para a honra e para a glória do Mestre. É preciso que seja para a honra e para a glória do Senhor. E nós não podemos de forma alguma usar a nossa boca para palavras grosseiras, palavras indecentes, coisas tolas, coisas que não edificam. Irmãos, o Senhor chama-nos para sermos maduros. As pessoas que são maduras não mais são como crianças que falam qualquer coisa. Mas antes de proferirmos, abrirmos a nossa boca para falarmos, seja qual for a sentença, vamos refletir primeiro. Será que convém? Será que posso falar? Será que posso agir dessa forma? Olha, eu quero falar ainda que isso se aplica à vida conjugal. Muitas vezes nós achamos que é na roda dos escarnecedores que nós não podemos falar coisas ruins, coisas indecentes. Mas nós não podemos falar coisas ruins, coisas indecentes, coisas que o Senhor não se agrada, nem mesmo com a nossa esposa, com aqueles que são extremamente próximos da gente. A nossa santidade, ela é em todas as áreas e em qualquer lugar onde nós estejamos, inclusive dentro da nossa casa. Eu preciso ser santo com a minha esposa para comigo. Eu preciso ser santo para com o Edinaldo para comigo. Eu preciso ser santo no meio da sociedade. Não vou esperar a santidade dela, porque é quase impossível. Mas eu tenho que mostrar-me como santo. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser padrão. Esta é a verdade do Senhor para a nossa vida. Talvez você fale, mas pastor, como viver desta forma? Como viver assim? Eu quero afirmar para vocês que Cristo Jesus viveu assim. O apóstolo Paulo viveu desta forma. E muitos outros no decorrer da história viveram para a honra e para a glória do Senhor. Se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Porque é o mesmo Espírito. É o Espírito que agiu na vida daqueles. É o Espírito Santo que age hoje. Talvez a diferença está no deixar-se envolver por este mundo. Eu creio que o mundo hoje é muito mais atrativo do que há 200, 300 anos atrás. Eu creio que seja. Hoje nós temos muito mais coisas para nos envolver, para nos atrair, e coisas que nem sempre são para a honra e para a glória do Senhor. Hoje está mais vasto. O mercado do pecado é muito maior. Ou seja, amados, viver Cristo hoje é um pouco mais difícil.
Por exemplo, deixe-me voltar aqui às imoralidades sexual. Como uma jovem hoje, 12, 13, 14, 15 anos, na escola, ela abre a boca e fala, eu sou virgem. Difícil, não é? Com certeza será motivo de chacota, de gozação. Tem sido assim na sua escola? Em todos os locais é dessa forma. É assim, queridos. Mas por que isto? Porque o diabo está quebrando tudo, irmãos. Está desconstruindo tudo. O diabo está destruindo por completo a sociedade. Aquilo que eram valores que eram valores absolutos, deixaram de ser valores e tornaram-se errados. Tornaram-se errados. Hoje, um jovem, uma jovem, manter-se puro é um erro. Por incrível que pareça. É algo inadmissível. Ou ela é doente, ou não está bem da cabeça. É mais ou menos por aí o que pensa o povo. E a Bíblia, o que é que pensa? O que é que o Senhor pensa? Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus determina? O que foi que mudou na vontade do Mestre? Nada mudou na vontade do Mestre. O Senhor é absoluto. O Senhor é imutável. O Senhor não muda. Nós é que mudamos, nós é que nos deixamos envolver pelos costumes loucos, pecaminosos deste mundo sem Cristo Jesus. Amém? Versículo 5, Efésios capítulo 5. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, fiquem certo disto, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa. Oh, glórias! Amados, veja como a palavra é atual. Veja como a palavra é profunda, como o Senhor usa o apóstolo Paulo para doutrinar a igreja de Éfeso, essa doutrinação que é válida para os nossos dias, que é uma realidade para nós hoje. E de forma clara, irmãos, mas de forma extremamente clara, um português que nós não podemos dizer, não entendi, não compreendi. Ele diz, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mas quem são essas pessoas? Aqueles que vivem na imoralidade, na indecência e na cobiça. Eis quem são essas pessoas. Estes não herdarão o reino de Deus. Elas podem ser legais, pessoas do bem, fazer apenas o bem, pessoas que ajudam o próximo, que leem a Bíblia, que canta, pessoas que vão à igreja, membro de igreja, não importa a sua condição, mas se vive na imoralidade, se são impuras, a impureza, irmãos, a indecência, se vive na prática dos pecados relacionados à imoralidade, à impureza sexual, estes não herdarão o reino de Deus, não têm parte no reino de Cristo. Irmãos, é muito sério, amados, é muito sério. Eu suponho que no dia eterno, e na verdade isso já tem acontecido nos nossos dias, haja vista que aqueles que morrem hão de prestar conta dos seus pecados ao Todo-Poderoso, eu imagino que muitos estão chegando diante do Todo-Poderoso, muitos estão chegando ali, e hão de falar para o Senhor, Deus, mas eu era membro da igreja, eu frequentava a igreja, eu era pregador na igreja, eu fazia parte do canto, eu era evangelista, eu fazia isso, fazia aquilo, e o Senhor vai olhar para essa pessoa e dirá, não te conheço. Talvez ela há de questionar o Senhor, mas por que, Deus? Olha, irmãos, é muito sério isso, porque o Senhor fará essa pessoa lembrar das suas conversas impuras, das suas ações impuras, das suas atitudes imorais e outras áreas relacionadas a isto. O Senhor trará à mente dessas pessoas e falará com elas, eis aí o teu pecado, eis aí o teu pecado. Muitas vezes é um pecado secreto. Ninguém sabe. Secreto, amados.
mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E o apóstolo Paulo, de forma muito, mas muito clara, ele expõe esses princípios para que sejam observados, praticados, para que nós possamos ter parte no reino dos céus. Ainda no versículo 6, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Ouça aquilo que Deus fala. Não se deixe enganar por conversas tolas, conversas vazias, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Amados, isso se aplica àquelas justificativas vazias que nós temos diante de Deus. Quando nós ouvimos conversas tolas, vazias de pessoas que querem fazer você entender que teu estado está legal, você está bem assim, e muitos hoje estão com conversas vazias, conversas tolas, porque já não ensina a palavra, porque não cobra a palavra, porque a palavra, ela espanta as pessoas da igreja. Ela escorraça as pessoas da igreja, quando na verdade ela deveria escorraçar o pecado da vida da pessoa. Mas já não há desejo, alegria em ouvir a palavra de Deus. Não existe, amados. E as pessoas andam tontas por aí, soltas, à procura de palavras que sejam doces aos seus ouvidos, mas que não cobram compromisso com o Todo-Poderoso. E é por isso que nós vemos essa mudança constante. É alguém que está no ministério, na semana seguinte em outro ministério, no mês seguinte já mudou novamente de ministério, porque onde a palavra é falada, ali não é lugar para esta pessoa. E ficam procurando aquilo que agrada o seu coração. E nós, como servos de Deus, é preciso muito cuidado com isto, irmãos, porque nós não seremos encontrados justos por Deus, mas sim em pecado. Fiquemos atentos a esta verdade e sejamos imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 10. Tratando de descobrir o que era agradável ao Senhor. Procure, amados, descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Você já parou para refletir o que é que agrada a Deus? Nós já paramos para refletir se as nossas ações agradam ao Todo-Poderoso? A recomendação do apóstolo Paulo, palavra inspirada pelo Espírito Santo, procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo na contramão desta palavra. Parece que nós temos uma rixa com Deus, parece que nós temos um caso com Deus, e o Eterno diz, procure coisas que me agradam. E nós procuramos coisas que desagradam ao Senhor. Nós queremos praticar coisas que desagradam a Deus. Nós não queremos fazer aquilo que é do agrado do Mestre, porque eu entendo de forma diferente a palavra, porque eu compreendo que não é desse jeito, porque o meu entendimento, a minha carne fala de forma diferente. É onde nós vamos quebrar a cara, irmãos, porque no dia final, no dia do julgamento, seremos interrogados pelo Senhor, questionados pelo Senhor, o porquê das nossas ações, o porquê das nossas atitudes. E o meu conselho, semelhante ao do apóstolo Paulo, é que nós possamos procurar aquilo que agrada ao Senhor. Eu já falei algumas vezes, amados, antes de tomar uma atitude, pergunte ao Senhor da seguinte forma: em meu lugar, Deus faria tal coisa? Em meu lugar, Deus agiria como estou agindo? Em meu lugar, Deus tomaria esta atitude? Em meu lugar, Jesus falaria o que estou falando? Em meu lugar, Jesus trabalharia como eu trabalho? Em meu lugar, Jesus, no meu relacionamento, faria o que eu faço? Essas interrogações, elas são interessantes porque a resposta aparece de imediato no meio da nossa testa. Dificilmente, amados, por menor
que seja o nosso conhecimento de Deus, ao fazermos tais interrogações, não tenhamos uma resposta clara da vontade do Senhor para a nossa vida. Só que nós não queremos. O nosso desejo é viver segundo o nosso interesse, a nossa compreensão. E eis aí o porquê que muitas vezes nós não fazemos aquilo que agrada o Senhor, que agimos de forma a desagradar ao Todo-Poderoso. Queridos, estejamos atentos. Versículo 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Essa orientação do apóstolo Paulo, ela é extremamente profunda. Extremamente profunda. Na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje diz: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Essa recomendação do apóstolo Paulo, ela se aplica em gênero e grau à nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos ser cúmplices. Cúmplice é alguém que concorda com uma ação errada de outrem. Eu sei que o irmão está agindo de forma errada e eu dou meu ok à ação errada. Torno-me cúmplice. Eu não posso ser cúmplice das obras infrutíferas, das coisas das trevas, daquilo que não é de Deus. Eu não posso ser cúmplice. Se você, por exemplo, sabe que o irmão está em pecado, é o teu dever como servo de Deus alertá-lo. Irmão, esse não é o teu caminho. Esse caminho, ele é de trevas. Se você sabe que o irmão está fazendo alguma coisa errada, é teu dever. É teu dever também possuir uma vida de santidade, de retidão, de práticas que são agradáveis ao Criador. Nós estamos passando por momentos políticos, momentos eleitorais. Logo, logo, as eleições estão aí. Nós estamos com uma gama muito grande de candidatos. Tem muita notícia falsa, muito boato, muita coisa. Mas há muitas plataformas de governo que estão nos papéis, com princípios que ferem nossos princípios. Com princípios, irmãos, que ferem o princípio de Deus, a vontade do Senhor. Mas eu sou simpatizante do candidato, eu gosto do partido e falo, eu vou votar nessa pessoa, porque eu gosto desse partido, porque eu gosto desse candidato. Eu estou sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Eu tenho, amados, que votar em alguém cuja plataforma, cujo governo há de apontar para o equilíbrio. E se as propostas ferem a palavra, eu não posso dar meu voto, eu não posso dar meu ok a esse candidato. Isso é muito sério, amados, até porque vivemos numa crise profunda de valores. E dificilmente vamos encontrar um candidato que em todas as áreas seja segundo a vontade do Todo-Poderoso, porém, nós temos que analisar com muito cuidado. Com muito cuidado. Se aplica nesse quesito eleitoral, mas também em todas as áreas da minha vida. No trabalho, há muitas pessoas desenvolvendo funções profissionais que são incompatíveis com a palavra de Deus. Incompatíveis. E a justificativa é, minha vida profissional é minha vida profissional, minha vida espiritual é a minha vida espiritual. Não existe esta separação. É o nosso ser comprado por Cristo. Ele comprou a minha alma, também o meu corpo. Todo o meu ser pertence ao Senhor, e eu não posso oferecer o meu corpo, o meu ser, para as obras infrutíferas, mesmo que seja fonte de renda. Eu não posso justificar a minha fonte de renda dizendo, Deus há de compreender, Deus sabe que é pecado, é errado, mas Deus compreende, porque Ele sabe que eu preciso comer, eu tenho que criar minha família. Deus não sabe nada disso. Deus não sabe o que é o pecado. Ele não quer você no pecado, Ele não quer você em práticas pecaminosas, seja qual for a tua justificativa. Fica atento a estas questões.
Não sejam cúmplices das obras infrutíferas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. A recomendação é reprovar as obras infrutíferas, as obras que não têm valor. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 15, para finalizarmos esse breve estudo a respeito da necessidade de imitarmos a Deus, imitarmos a Cristo, de sermos seguidores do Senhor. Nos diz o versículo 15: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Olha só que bênção, irmãos. Olha só que bênção. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, como ignorantes, mas como sábios. Nós temos que selecionar, irmãos, selecionar a forma como nós vivemos. É preciso que a nossa maneira de vida honre o Senhor, glorifique a Deus, exalte o Criador. Esta é a verdade de Deus para a minha vida, é a verdade do Senhor para a tua vida. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios. E os sábios, eles trazem tudo à luz da palavra, à luz da vontade de Deus, para que o nome do Senhor seja honrado, para que o nome do Senhor seja glorificado. É preciso imitarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida. Queridos, aprendam, coloque Deus no alto da tua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus. Essa palavra se aplica àquele que tem 90 anos, ao de 70, ao de 50, ao de 30, ao de 20, ao de 15, ao de 10. Se aplica ao ser humano desde a idade da razão. Se aplica ao ser humano a partir da idade da razão. A partir do momento que a pessoa sabe discernir o que é certo e errado, é preciso imitar a Deus, imitar a vontade do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Essa é a recomendação para a minha vida, amados. É a recomendação para a nossa vida, para a nossa existência. Que nós possamos entender que a palavra é viva, a palavra de Deus é real, e que eu tenho a obrigação de praticá-la. E eu não posso fugir dela. Não posso fugir, não tenho uma alternativa, eu não tenho um segundo caminho, eu não tenho um caminho que é um atalho. Não existem atalhos, caminhos secundários para os céus. Existe apenas um caminho, e esse caminho exige que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Que nós possamos entender essa verdade do Senhor, praticá-la no nosso dia a dia, e deixarmos que o Espírito Santo do Eterno nos envolva e sejamos cheios do poder, cheios da graça, homens, mulheres, usadas pelo Senhor para fazermos a vontade do Mestre em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Amém, queridos? Vamos então orar, irmãos, finalizando esse estudo para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te glorificamos pela tua instrução, Senhor, pela tua direção, pela revelação do teu ensinamento, meu Deus. E que nós possamos lembrar no nosso dia a dia, praticando assim a tua vontade, para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado. Ó Espírito, traga à nossa memória, Senhor, a tua palavra, traga à nossa memória, Senhor, para que todas as nossas atitudes sejam somente para honrar e glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Senhor, envolva-nos, abençoe a tua igreja, sustenta a tua igreja, abençoe cada um desses, Pai, abençoa, Senhor. Esse é meu clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias.
Mensagem número 775.